Você não se reconhece mais depois da maternidade? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar o que acontece. Olá, eu sou Cláudia Leão, eu sou consultora de imagem de estilo especializada em mães em pós-maternidade. E o que acontece que vou te explicar por que você não se reconhece mais. Eu passei por esse processo, então eu tenho propriedade para te falar. E eu gostaria de ter aprendido lá atrás, assim como você está tendo essa oportunidade de aprender nesse vídeo. Então, o que acontece? Você está no processo de desconstrução daquilo que você era. Você nunca mais será aquela mulher antes de ser mãe. E está na construção de algo que ainda você não conhece, que é essa nova pessoa que agora é mãe, que agora tem um filho, que tudo mudou na sua vida. O seu corpo mudou, o seu estilo mudou, o estilo de vida também. Hoje, com certeza, você tem menos tempo, então tudo na sua vida mudou. Então, você tem que. Quando eu passei por esse processo, eu ficava brigando comigo que eu queria voltar a ser aquela Clau que eu era antes de ser mãe. Mas aquela Clau nunca mais vai ser de novo. Então eu quero te falar nesse vídeo. Então, separar de querer ser quem era, porque isso não vai acontecer mais. É aquela identidade que você tinha, ela está sendo desconstruída. Mas eu quero te convidar para você começar a focar nessa construção dessa nova mulher que você está se tornando, que agora é mãe, que a experiência é outra, tudo muda na sua vida. E quando você começa a olhar para essa construção, você começa a pensar assim: como eu quero ser então daqui para frente? Que tipo de roupas eu quero ter? Por exemplo, antes eu só usava salto. Depois que eu me tornei mãe, eu já não usava mais. Então, as coisas vão mudando tanto no seu jeito de vestir, tanto no seu jeito das atividades que você faz. Por exemplo, eu ia para qualquer restaurante, depois com criança, não, qual é o restaurante que é bom para ter crianças? Porque não é qualquer ambiente que serve. Então você vê, seu olhar ele vai mudando porque a sua realidade ela vai mudando também. Então começa a pensar nessa construção dessa mulher que você está se tornando, mas pensando assim, como você quer ser daqui para frente, como você deseja ser, e esquece essa mulher que você era, porque não vai, e daí você para, você sai desse limbo, sabe, dessa briga de querer ser. Por exemplo, eu tinha uma foto na minha estante de quando eu ainda era solteira, nem era mãe, e eu falava assim, meu Deus, como eu era bonita. E eu me olhava no espelho, eu não me achava mais bonita. Eu me achava feia. E realmente eu estava, porque não sei você, mas eu passei por um processo assim que eu não tinha tempo nem de cuidar do meu cabelo. Antes eu conseguia lavar, escovar, finalizar. Depois que eu me tornei mãe, não tinha nem tempo para lavar. Os primeiros meses é punk, né, minha gente? É difícil, o bebezinho demanda muito da mãe. Então, eu não tava mais me cuidando. E isso me prejudicou tanto na minha autoestima, porque assim, quanto menos eu me cuidava, menos eu queria me cuidar. Então eu vivia de pijama, eu vivia de qualquer jeito. E então toda vez que eu olhava no espelho, eu não gostava daquela pessoa que eu estava vendo. E eu sentia falta da pessoa bem arrumada que eu era. Eu era professora de filosofia e de espanhol, então eu sempre ia muito bem vestida. Eu sempre estava com pessoas. E depois com a maternidade eu sempre estava sozinha em casa, porque o meu marido ia trabalhar. E eu não tinha uma rede de apoio. Então era eu e a minha filha e mais ninguém. Então era uma solidão, era um silêncio constante. Mas eu quero te falar, essa fase vai passar, passou para mim. E hoje eu consigo ajudar outras mulheres que estão nesse processo. Então, nesse vídeo, quero te deixar essa mensagem. Pensar nessa nova mulher que agora é mãe e como que você quer ser daqui para frente. Para de olhar o que passou, quem você era, porque essa pessoa não existe mais, e começa a querer se ver nessa nova fase, mas
de um jeito diferente. Então, assim, se você hoje não se sente bonita, tá, o que eu posso fazer para me sentir bonita? As roupas que você tem no seu armário, você não se identifica mais? Talvez seria passar por um processo de estilo. Tá, qual é o estilo hoje? Qual é a roupa que dá certo para esse momento de mãe? Por exemplo, eu tinha roupas que, muitos vestidos, blazer, que não dava mais certo para aquele momento que eu estava vivendo. Então, eu precisei fazer uma mudança, mas detalhe, minha gente, no início eu tentei fazer essa mudança sozinha e gastei muito dinheiro, porque eu achava que era só trocar as roupas que tava ok, mas eu não sabia mais qual era o meu corpo, porque eu tinha engordado, eu tinha emagrecido. Quando eu fui na loja, eu não sabia qual era o número de calça que eu ia pedir, o número. Eu não tinha mais noção. Você tá nessa fase? E muitas vezes eu saí da loja frustrada, porque eu ficava com vergonha, eu já te falei isso. Eu ficava com vergonha da vendedora por eu não saber. Mas não é errado isso, minha gente, porque você está no processo que você gerou uma criança, você gerou uma vida. Então faz parte dessa nova fase. Então, no primeiro momento eu tentei procurar ajuda sozinha. Depois eu encontrei pessoas que estavam, tinham condições de ajudar eu nessa fase de mãe. Então também te convido, não caminhe sozinha. Você vai dar muita cabeçada sozinha. Então, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, que todo dia eu vou estar trazendo vídeos que vai estar te ajudando nesse processo. Eu falo assim, eu tenho um projeto que eu ensino mães na jornada como se vestir bem e se sentir bonita depois da maternidade. Mas você não precisa estar lá na minha comunidade. Através aqui do meu canal, você já vai começar a aprender comigo. Então, como ir transformando essa realidade que você tem hoje, que às vezes você não gosta, que você está insatisfeita, que você não está feliz. Mas, te falo, isso vai passar. E passa, minha gente. Mas passa desde que você dê o passo para mudar. Se você não dá, você vai continuar totalmente infeliz, totalmente insatisfeita. Então, se você quiser, escreve aqui nos comentários se você está passando por esse momento, se esse vídeo fez sentido para você. E se você tem alguma dúvida, que eu vou estar respondendo pessoalmente cada uma de vocês, está bem? E se você não é inscrita, se inscreva no canal, deixa o like. Esse like, gente, não custa nada para você, mas para mim ele faz total diferença, porque o YouTube entende que ele te ajudou e ele começa a entregar para outras mães que também precisam desse vídeo. Então me ajuda, vamos fazer uma corrente do bem, chegar ao maior número de pessoas, para que possa sair desse... Porque eu vivi isso, eu sei qual é o momento, a dor que você está passando, mas eu estou aqui para te ajudar, te dar a mão e vamos juntas sair desse momento difícil que você está, e você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar através de quando você dar esse primeiro passo, começar a se vestir bem, passar um batom, colocar um brinco. Não sei se você... Mas quando eu era mãe na minha primeira filha, eu parei de usar brinco, que eu achava assim, ela vinha com a mãozinha e puxava. E aí eu falei assim, então eu não posso mais usar. E daí o que eu aprendi? Que eu tinha que ensinar ela que não podia puxar, que dava para eu continuar usando o brinco. Então são pequenas coisas, minha gente, que até a gente aprender, a gente dá muita cabeçada. E você não precisa dar cabeçada, que aqui no meu canal você vai estar aprendendo tudo, tá bom? Um beijo grande para você e nos vemos no próximo vídeo.